Os pingos nos is, porque apesar de prometer acabar com a fila do Bolsa Família durante as eleições, sob o seu governo, cerca de 440 mil pessoas, ou melhor, 440 mil famílias tiveram cadastro aprovado, mas não receberam benefício. Segundo o governo, a lista tinha sido zerada em março, mas 2 meses depois voltou a crescer. O presidente Lula afirmou que, com o acréscimo de 70 bilhões de reais aprovado pelo Congresso Nacional, todas as famílias seriam incluídas no programa. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Social não esclareceu os motivos da fila. Cristiano Beraldo, aqui no estúdio com a gente em São Paulo. Beraldo, Lula enalteceu e destacou demais o Bolsa Família, seria o retorno triunfal do Bolsa Família se ele fosse eleito. Acabou vencendo as eleições, mas problemas básicos de operação. Deveria ser uma das prioridades dele não permitir que isso acontecesse. Acaba sendo um gol contra, né? Pois é. Bom, a gente tem alguns problemas em relação ao Bolsa Família. Primeiro deles, a gente tem a questão administrativa, que só será resolvido se houver uma reforma administrativa que foque em tecnologia. Porque hoje é interessante as pessoas, a gente vê durante as eleições os candidatos falando sobre gestão de estados, de municípios, da presidência da República e tal, mas quem que efetivamente conhece sistemas de gestão eficiente para que você tenha acesso à informação? Porque não pode dizer hoje em dia que você não tem tecnologia, especialmente no Brasil, onde grandes empresas de gestão de informação estão presentes fazendo um trabalho excepcional. O governo tem problemas de cadastro. Isso tem que ser resolvido de uma forma definitiva, porque senão o governo não tem a informação, que é o seu elemento primordial para fazer qualquer tipo de política, não apenas política social. E aí você tem o outro lado desse problema, que é a fraude ao Bolsa Família. Eu frequento muito aqui uma cidade no sul de Minas e ali às vezes tem que fazer uma pequena obra, consertar alguma coisa e tal. Vai arrumar um pedreiro. Entra na fila, fica esperando, porque eles estão abarrotados de obra. Aí você vai ver, todos com quem eu conversei recebem Bolsa Família e estão lá trabalhando, ganhando dinheiro, sem carteira assinada porque querem continuar faturando e tem aquela ajudinha, aquele dinheirinho que pinga ali do governo. Isso é justo? Não é justo. Não é justo, porque o Bolsa Família não foi desenhado para ser um complemento de renda, mas sim para ser a renda daqueles que não têm nada, para dar um mínimo, e aí é mínimo mesmo, de dignidade dessas famílias. À medida que você permite que o programa privilegie aqueles que têm outras fontes de renda não declarados e mesmo assim recebam o dinheiro, nós temos um problema. E esse problema, eu não tenho a menor dúvida que este governo usará as transações de Pix para monitorar e conseguir identificar quem são essas pessoas que estão recebendo via Pix sem declarar e que vão ter que passar a recolher imposto em cima dessa grana. Então temos vários problemas, o governo tem vários desafios. Será que irá vencê-los? Nós não estamos vendo que não esta gana arrecadatória, nós não estamos vendo nada para resolver problemas estruturais da administração das informações e do Bolsa Família e outros programas que esse governo está dizendo aí e usa como bandeira para a população brasileira. Pois é, agora Cláudio Dantas, Bolsa Família é um programa tradicional do PT, mas muito criticado por adversários políticos. Alguns chegam a fazer analogias com o voto de cabresto, aquela história de não ensinar a pescar e sim entregar o peixe diretamente. Enfim, queria uma rápida análise e uma reflexão sobre essa fila. Não se imaginava essa situação. Falta dinheiro ou são problemas operacionais? Opa, Daniel, acho que você foi no ponto, hein? Nos últimos dias eu tenho recebido muitas queixas de correspondentes bancários que não conseguem liberar financiamentos imobiliários
porque os beneficiários não estão tendo acesso ao FGTS, por exemplo. Então, me parece que tem algum problema aí nas contas do governo. Não tem dinheiro, não tem fundo de garantia, não estão liberando? Não estão liberando o dinheiro do Bolsa Família, os benefícios? O que fizeram com o dinheiro que receberam com a PEC da gastança? Eu acho que nós temos aí algumas linhas importantes de apuração, questionamentos que nós já estamos fazendo ao atual governo, porque até agora o MDS não explicou exatamente o porquê do atraso do pagamento desses benefícios. Eles dizem que depois de aprovado o cadastro, a família tem até 70 dias para começar a receber. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe, por exemplo, que o Auxílio Brasil ele foi pago num tempo recorde. A Caixa Econômica ela tem a capilaridade enorme no Brasil, quiçá comparada dos Correios, e é possível pagar esses benefícios também a partir de lotéricas e outros estabelecimentos. Então, alguma coisa está acontecendo. Eu me lembrei que lá no governo Dilma, quando começou a faltar dinheiro, aí começaram a fazer umas operações financeiras que depois ganhariam o apelido de pedaladas fiscais. Hoje a gente já conhece, o Brasil já conhece esse tipo de problema. Começa assim, gastos indevidos, às vezes pode ser uma incompetência técnica, às vezes não. Às vezes não tem realmente recursos para essa aplicação. Há poucas semanas também ouvimos falar de contingenciamento. Está aí a Câmara cobrando a liberação de recursos de emenda. Eu não sei. A minha pergunta que fica, e ela será estendida à nossa apuração aqui em Brasília, o governo já quebrou? Pois é. Agora, Mota, também queria escutá-la acerca desse problema, esse desafio para o governo federal para resolver, né? Bolsa Família registrando fila em menos de 6 meses de governo, dificuldades, hein? E tem um fato interessante, Daniel, que eu acho que vale a pena ressaltar quando a gente fala de Bolsa Família, né? A maioria das regiões onde o PT ganhou na última eleição, hoje tem mais pessoas dependentes do Bolsa Família do que pessoas trabalhando com carteira assinada. Ou seja, o número de beneficiários do Bolsa Família é o maior do que o número de trabalhadores com carteira assinada em 13 das 27 unidades da federação. Por exemplo, no Maranhão, para cada trabalhador com carteira assinada, existem 2 famílias recebendo o Bolsa Família. O segredo para se gerar empregos não é nenhum segredo, a gente explica isso aqui todo dia. A receita é liberdade econômica, é menos leis, menos regulamentação, menos burocracia, menos agência reguladora disso e daquilo. Liberdade econômica significa menos impostos, significa um governo com poucos ministérios, poucas secretarias, significa, isso é muito importante, austeridade no comportamento e no estilo de vida de quem é sustentado com dinheiro público. Significa também tolerância zero com a corrupção. Esse é o caminho, não só da liberdade econômica, mas da liberdade política também. Não é preciso pensar muito para concluir que ter mais gente que depende do Estado do que ter trabalhadores independentes é uma situação insustentável. Insustentável tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista moral. É como dizia o Luiz Gonzaga na sua música Vozes do Sertão: dar uma esmola a um homem que é são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Pois é, agora gerando com os nossos comentaristas, Thiago Pavinato, assim, ajudar quem precisa, que não tem recurso para fazer uma refeição, me parece algo importante, louvável inclusive. Agora, ampliar demais programas como Bolsa Família pode ter consequências negativas, como você desestimular a pessoa a se desenvolver, a crescer, a correr com as suas próprias pernas? Crescer é o terceiro ponto. Exato. Né, daqueles 3 pontos primordiais do ser humano que eu falo. 3 Cs. 3 Cs, o terceiro é crescer. É crescer. E crescer é estudar, trabalhar, se desenvolver, andar com as próprias pernas, né? Aumentar o seu tamanho.
Porque quem fica recebendo auxílio não consegue aumentar o seu tamanho. Quem vive de auxílio vive dependendo, não cresce. Não cresce. E no caso desse governo, como nós vimos, todo mundo comemorou, a Jumentalha comemorou o aumento do PIB de 1,9%, mal sabendo que foi quase que exclusivamente por conta do agronegócio. Nós temos que o Brasil, ele teve uma queda, ou seja, retraiu importação, retraiu exportação, retraiu a indústria, retraiu o investimento. Só subiu nesse país gasto do governo, gasto das famílias bem pouquinho, serviços muito menos e o agro. Enquanto cada um cresceu 0,1, 0,2, 0,3, o agro cresceu 21,6. O resto andou de marcha ré. No caso do Brasil, o que me parece, uma política como essa do carro popular, retomando tudo que a gente falou aqui, com o aumento do diesel, com o aumento da gasolina, com o endividamento das famílias que já chega, é quase o mesmo, do percentual de endividamento das famílias, no auge da crise econômica do governo Dilma Rousseff, que foi considerada a pior crise econômica que esse país já passou. Então nós já estamos lá. E sem essa perspectiva de criação de emprego, e com esse incentivo para carros populares, para uma indústria que já está com seus pátios lotados, que teve um segundo baque, que foi este baque do anúncio precipitado, mal pensado, que Lula fez do carro popular, que fez atravancar mais ainda as vendas e encher mais os pátios e acabar com as vendas tanto de novos quanto usados. Agora não vem nem novo nem usado, as montadoras e as concessionárias já vão amargar com um prejuízo e esse carro popular não vai sair porque não vai ter para quem vender, não vai ter para quem exportar. O que a gente está vendo é um círculo de quem comprar vai se endividar, quem produzir não vai conseguir produzir mais, quem vende uma hora vai parar de vender porque não tem mercado, não há perspectiva de emprego, o único setor que cresce e sustenta esse país é o agro continua sendo vilipendiado por esse governo. Logo, o panorama é de desemprego, o panorama é de cada vez mais termos desemprego, e quanto maior o desemprego, nós não podemos negar às pessoas o primeiro C, que eu dizia, que é o comer. O comer é o mínimo. Porque a pessoa não realizada pode não ter os outros dois Cs, pode não ter saneamento e pode não ter emprego, pode não ter ambição, mas comer ela precisa. E ela precisa estar viva para votar nesse tipo de político. Então, existe um sistema parasitário que acaba se retroalimentando. Primeiro, é o político que parasita o sonho, parasita a dignidade, parasita as perspectivas, parasita a existência do seu povo, e o povo que acaba se acostumando a ganhar um auxílio para não morrer de fome. Então ele se parasita do auxílio e quem dá o auxílio se parasita do povo, que sem dignidade, sem esperança, sem ambição, vai se acostumando com aquilo. Então a gente cria uma horda de pessoas acomodadas. E isso é preocupante porque isso mostra que parece existir pelo menos, um projeto que leva ao Brasil. E eu temia em falar isso. Eu jurava que isso era uma loucura da cabeça de quem falava. Aí vem o comunismo. E aí vem o comunismo, porque quando você empobrece toda a população e deixa dependente de um governo tirânico que diz que é democrático, porque quem chama a democracia, quem chama de democracia um governo como o da Venezuela só pode ser um tirano. Só pode ser um tirano. Ou tem algum grave problema cognitivo ou algum transtorno elencado no DSM, que já está no 5º volume. Portanto,
Quando nós passamos tudo, nivelamos tudo por baixo, nós eliminamos as classes que podem sonhar, tiramos as perspectivas. É muito interessante para o povo, para o governo ter todo mundo ali pendurado no Bolsa Família. Agora, o auxílio é necessário, porque, como eu falava lá atrás, um país, uma democracia, uma Constituição liberal, ela só é uma Constituição, um país, uma democracia eficiente com o grau de atenção e cuidado que ela tem com as pessoas. A gente não pode admitir que nenhum indivíduo, nenhuma pessoa passe fome, mas desde que sanada a fome, ela tem que ter os meios para poder crescer. Não adianta só comer, a gente precisa também crescer. E se não tem crescimento, se as pessoas não têm ambição, não têm dignidade, elas não podem sonhar com nada, a gente fica à mercê desta realidade. Enquanto uns viajam de avião e querem um avião maior, os outros não vão ter dinheiro nem para andar de ônibus, de circular dentro da cidade. Que se dirá então aquele projeto do Márcio França, outro projeto deslocado. Avião se abastece com o quê? Pois é, vai ficar mais caro. Para onde vão as passagens de R$200? Então tudo é uma grande farsa. E eles não estão conseguindo entregar o básico, que é a bandeira deles, que é o Bolsa Família, que já é uma coisa ruim quando ele não dá oportunidade para crescer. É isso, em destaque aqui no Pingos, o Bolsa Família, que é o programa considerado aí a menina dos olhos do presidente Lula, já apresenta problemas. Não, agora é a Janja. Já apresenta problemas e filas em menos de 6 meses de governo. O Dantas vai arrematar o assunto, não é isso, Dantas? Eu acho que o que tinha para ser dito já foi dito, Daniel. É isso, é um governo que não entrega o básico, como disse o Pavinato. Então, é difícil, né? É difícil até para quem vive de comentar as decisões do governo, porque são programas que são anunciados a cada momento. Essa história mesmo do desconto das passagens aéreas, são coisas que são jogadas ao vento. Isso para gerar manchete, para distrair a população. O sujeito agora está aí, a gente vai até comentar sobre isso. O sujeito está preocupado em comprar um avião novo. Vocês percebem o nível do negócio? Quer dizer, a gente está numa situação tão sensível e é tão importante que a sociedade se mobilize, que ela se dê conta, esteja lúcida nesse processo, porque não é possível. O Lula, ele está numa egotrip que desconsidera a realidade, e isso é muito grave. Quando você se descola, quando um governante se descola dessa realidade, todas as suas gestões, os seus atos, os seus discursos, eles se tornam nocivos, eles se tornam um risco para a sociedade, eles se tornam um risco para o país. A gente aqui faz anedota, se refere a esse programa dos carros, por exemplo, como uma anedota, né? Quase folclórico. Ele anunciou um negócio, não estava previsto. Espera aí, o presidente da República anunciando um programa sem um estudo técnico. Aliás, isso que foi apresentado hoje tampouco foi apresentado junto com um estudo técnico. Não está claro ainda nem de onde vai sair esse dinheiro, que tipo de impacto que se pretende. Imagina que eu estou anunciando 1,5 bi para um setor, falando que é preciso renovar a frota com 20 anos de uso, o que é uma idade baixa para uma frota. Tanto é que o Renovar Alto, o programa que foi lançado em dezembro ainda, ali no apagar das luzes do governo Bolsonaro, previa a renovação da frota com 30 anos. Eles foram lá e mudaram, mas não tem nada que ampare isso. E aí eu me lembrei justamente do governo de transição. Já no governo de transição, eles criaram ali grupos temáticos e começaram a apresentar em coletivas de imprensa supostos dados recolhidos durante a transição, com denúncias
muitas delas já apresentadas meses antes pela própria imprensa, que fez o seu trabalho de casa. Gerando para quê? Para gerar manchete, para gerar um fato político. E apresentavam fatos, dados, e muitas vezes sem qualquer amparo também de documentos. Relatórios que nunca eram divulgados, que nunca foram divulgados. Então você imagina que aprovaram uma PEC que abriu um rombo de 200 bi nas contas públicas, dizendo que, olha, não, a gente precisa desse dinheiro aqui para pagar o Bolsa Família. E agora não se está pagando o Bolsa Família. Então, mais uma vez, a pergunta ela precisa ser redobrada. Onde está o dinheiro? O que está sendo feito com esse dinheiro? O que está acontecendo com esse governo? O Congresso, que tem se mostrado mais altivo, precisa convocar, não é nem convidar, precisa convocar o ministro do Desenvolvimento Social, precisa convocar o Haddad, o ministro da Fazenda, precisa convocar essa gente e cobrar. É uma irresponsabilidade, inclusive a própria imprensa ficar replicando qualquer coisa que esses caras falam. Por quê? Porque eles estão jogando palavras ao vento que não tem respaldo fático. Não é possível você governar um país dessa maneira.